A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Hoje vamos estudar a lição de número 5, que traz por título Alma, a natureza imaterial do ser humano. Eita glória! Se prepare aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar toda semana videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, venha participar da nossa família. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula da lição de número 5 dos adultos do quarto trimestre de 2025, que traz por título A Alma, a natureza imaterial do ser humano. Veja só, se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque no final deste vídeo eu vou fazer uma dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você pode aplicar na sua turma. E caso você queira dinâmica digitada, basta acessar o nosso site. Pesquisa aí no Google, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso site vai aparecer. Você clica no menu Adultos. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada. São materiais que vão estar ajudando o seu entendimento nesta aula. E aproveita, professor, é grátis. Você não pagará nada. Agora, lembrando, se você quiser, pode também iniciar sua aula fazendo algumas perguntas para os seus alunos, para assim verificar o grau de entendimento, de conhecimento dos mesmos. Aqui você já pode perguntar: o que é a alma? O que nós podemos encontrar na alma? Quais são as qualidades da alma? Será que a nossa alma é a mesma alma dos animais? Eita, o que é que a sua turma vai responder? Preste atenção, pergunte, não responda nada. Mesmo que ninguém responda, você também não vai responder. Deixa a sua turma na curiosidade. Essas perguntas no início é para verificar os conhecimentos prévios dos seus alunos. Pega a dica, professor, dando seguimento. Texto áureo. E não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Aqui já tem uma grande revelação de Deus para com a nossa vida. O corpo físico que nós já estudamos, essa matéria que foi feita do pó da terra, o ser humano pode matar. Mas a alma, que é a parte imaterial, o homem não consegue matar. A alma do homem, ela é imortal. Pastor, mas ela não vai ser jogada no lago de fogo. Lá a alma não vai se findar, não. Daqueles que não conheceram a Cristo, a alma não vai se findar, não vai acabar. Ela viverá a eternidade sofrendo sem Deus e distanciada do Senhor. Então, o ser humano, uma pessoa, pode tirar a vida do outro, pode fazer perecer o nosso corpo físico, mas a nossa alma não. Por quê, pastor? A alma não. Porque a nossa alma, o nosso espírito veio de Deus. É por isso que quando a pessoa morre, o corpo físico, que foi feito do pó da terra, retorna para o pó da terra. O espírito, a alma, quem fez foi Deus, retorna para Deus. E lá, Deus direciona. Se foi temente ao Senhor, se aceitou Cristo Jesus como Senhor e Salvador, a alma deste vai para o paraíso aguardar o arrebatamento da igreja. Mas também, se a pessoa não quis aceitar a Jesus, ou talvez até aceitou, mas não se converteu a Cristo, não andou em santidade, a alma desse vai para um lugar chamado de Seor. Lá vai ficar em tormento, aguardando o momento do juízo final.
Mas calma, essa aqui é uma temática de escatologia. E você sabe, eu amo escatologia. Mas dando seguimento, vejamos. Verdade prática. Cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. Cuidar da alma. Nas lições anteriores, nós estudamos um pouco acerca do corpo, que devemos cuidar do nosso corpo, lutar para que nós possamos ter uma boa saúde. E nós sabemos que temos muita dificuldade para cuidar do nosso corpo. Eita! Eu até fiz um desafio. Será que nesse trimestre nós vamos conseguir fazer uma caminhada, uma atividade física? Será? Até hoje não fiz ainda, mas eu vou fazer em nome de Jesus. Ou seja, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Mas aqui agora vem cuidar da nossa alma. Tem como cuidar da parte material? Tem como ter uma boa saúde da alma? Será que tem como? Quais seriam os conselhos que você daria para uma pessoa cuidar da alma? Pergunte também aos seus alunos. Precisamos cuidar da nossa alma. Como é que nós cuidamos da alma? Pergunte para a sua turma e no decorrer dessa aula já vou passar aqui também algumas dicas. Mas é muito importante você envolver seus alunos. A grande questão de uma aula boa é o professor falar pouco e ensinar muito. Mas tem muitos professores por aí que falam muito e ensinam pouco. Pegou essa dica? Vejamos. A leitura bíblica oficial está em Gênesis, capítulo 1, versículo 27 a 28, depois capítulo 2, versículo 15 ao 17, e por fim, Mateus capítulo 10, versículo 28. Recomendo que você faça uma leitura coletiva com seus alunos. Cabe a nós, enquanto professores, motivarmos os nossos alunos para estarem lendo a palavra do Senhor. Vejamos. Introdução. A presente lição o convida a aprofundar a compreensão bíblica sobre a alma humana, sua natureza imaterial, atributos e importância no relacionamento com Deus. Vivemos dias em que ideologias materialistas negam a existência da alma e sua responsabilidade moral, tornando esse ensino ainda mais urgente. Ensinar sobre a alma é reafirmar a verdade de que fomos criados à imagem de Deus e chamados à santificação. A alma do homem é a parte imaterial, ou seja, a parte que não pode ser vista, não pode ser tocada. Ela, a alma, está dentro do nosso corpo, que é a parte material. Já vai gravando aí. A parte material é a parte física, o nosso corpo. A parte imaterial é a parte interna, é a parte invisível. E a parte imaterial é a nossa alma e o nosso espírito. E é muito importante porque até hoje tem muitas pessoas negando a existência da alma, negando então a necessidade da santificação. Logo, morreu o homem, acabou a vida. O homem não tem alma. Então, por que se preocupar em aceitar a Cristo? Por que se preocupar com a santificação se o ser humano não tem alma? Se a alma acaba juntamente com a morte do homem. Então, esse ensinamento que está crescendo cada vez mais precisa ser combatido com a verdade. Por isso, nós, enquanto cristãos, precisamos estudar, aprendermos para ensinarmos a verdade. E a verdade é aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Nós temos a alma, nós temos o espírito. E hoje vamos estudar a sua função, vamos estudar suas características. Por isso, fica conosco. Vejamos. Atributos da alma. No item 1, de volta ao Gênesis, a parte imaterial do ser humano é o que mais o diferencia dos animais, como bem evidenciado na criação, Gênesis 2:7. O homem é um ser pessoal, criado à imagem de Deus, com autoconsciência e autodeterminação. O Criador fez-lhe seu representante, dando-lhe poder de governo sobre a obra criada. Enchei a terra e sujeitai-a e dominai-a. Veja só, Deus criou o homem de uma forma totalmente diferente.
Lembrando a você, as outras coisas foram criadas através da palavra. Deus deu o comando e assim aparecia. Já com relação ao corpo do homem, foi diferente. Deus pegou já uma matéria existente, o pó da terra, fez o boneco e formou o homem, o boneco, o nosso corpo físico, a nossa parte material, a parte física do homem. Mas, no entanto, esse boneco, esse homem, não tinha vida. Foi quando Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, a alma. Então, o homem tornou-se alma vivente. O ser humano só se tornou alma vivente após Deus soprar em suas narinas e colocar naquele momento a sua alma e o seu espírito. É por isso que a parte imaterial, a parte que nós não podemos ver, a parte que veio diretamente do Senhor. E é exatamente essa parte imaterial, no caso aqui, a alma, que vai estar nos diferenciando da criação dos animais. Os animais foram criados através da palavra. Já o ser humano foi criado através do pó da terra. Deus formou, soprou em suas narinas. E dando assim ao homem o poder de raciocinar, o poder de sentir, de tomar decisão. Por isso que o homem já foi feito adulto. Isso mesmo, Adão e Eva não foram crianças, não foram bebês, já nasceram da sua forma intelectual completo, com todo o seu entendimento, com toda a sua inteligência. É por isso que lá no Jardim do Éden, ambos já tinham a sua função, já tinham os seus fazeres, porque já nasceram na fase adultos, com a sua cognitividade ativa. Assim, já foram criados adultos com toda inteligência. E creio eu que ambos muito inteligentes. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Vejamos. Sua capacidade de administração, compreensão e decisão moral é resultado do caráter consciente e autônomo da alma humana. Isso é exemplificado originalmente na aptidão de lavrar e guardar o jardim, discernir entre o certo e o errado e fazer escolhas, dar nomes aos animais. A parte afetiva do homem é demonstrada na afirmação divina, na necessidade de uma companheira e na expressão de satisfação de Adão ao receber Eva, que alguns eruditos consideram ser a primeira composição poética da história humana. Veja só, quando Deus forma o homem, lhe dá essa capacidade, o poder da sua mente. Poder aqui é de estar raciocinando, não que a mente tem poderes. Eu falo aqui do poder de raciocinar, de pensar e tomar decisão, de dominar os seres criados, de cuidar da terra, de administrar a terra, de zelar da terra e também a questão emocional do homem. Imagine sua felicidade quando Adão vê Eva. Ele diz logo, essa daí é ossos dos meus ossos. Não perdeu tempo não, viu? O Adão era sabido. Ou seja, no livro de Gênesis está demonstrado que Adão tinha as suas faculdades, os seus conhecimentos, a sua mente ativa, porque deu nome aos animais, sobre ele estava a responsabilidade de cuidar e dominar sobre os animais. E também o lado efetivo, emocional. Ele já foi feito, dotado com todas as capacidades humanas, demonstrando assim ser um ser pensante, inteligente. Você é inteligente, viu? Vejamos. Entre o espírito e o corpo, a alma do homem é a sua personalidade, o distintivo pessoal. Seus três principais atributos são emoção ou sentimento, razão ou intelecto e volição ou vontade. É, portanto, a sede dos afetos, raciocínio, impulsos, desejos e decisões. O ser humano emprega esses atributos em sua comunicação com Deus e com o mundo físico, principalmente seus semelhantes. Na alma nós temos emoção, razão e volição. Veja só, professor, é necessário destacar e os nossos alunos precisam aprender o que é que tem na alma.
O que é que nós podemos encontrar na alma? Os estudiosos vão chamar de as facetas, as virtudes da alma, a característica da alma. Cada um vai chamar de uma forma. Mas é necessário falar com seus alunos que na alma tem vontade, a alma tem raciocínio, mente, está ligado à alma, e a alma tem o direito de escolha, o livre-arbítrio. Ou seja, na alma tem razão, emoção e decisão. Quando você está pensando, é a sua alma que está pensando. Quando você está com desejos, é a sua alma que está com desejo. Quando você está raciocinando, pensando, calculando, é a sua alma que está assim fazendo, porque o raciocínio, as emoções e a vontade está ligada à alma. Agora vem a grande pergunta: como é que está a nossa alma? Em que eu estou pensando? Quais são os meus sentimentos? Qual a minha vontade? Será que a minha alma está inclinada para as coisas de Deus ou afastada das coisas do Senhor? É muito fácil identificar. Quando os nossos sentimentos não são bons, é porque a nossa alma está inclinada para o mal. Eita! Quando os nossos desejos, quando as nossas vontades não estão segundo o Senhor, significa que eu estou vendo o que não deveria ver e estou ouvindo o que não deveria ouvir, porque tudo isso vai influenciar o meu desejo, a minha vontade. Por isso que o salmista, louvando a Deus, já disse: não porei coisas más diante dos meus olhos. Mas tem muitas pessoas até hoje colocando e alimentando a sua alma de coisas que não deveria, ou quem sabe, satisfazendo os seus desejos pecaminosos. Eu tenho dito aqui que Deus tenha misericórdia da minha vida. Tudo aquilo que eu faço, que eu vejo, que eu ouço, vai interferir diretamente na minha vontade e nos meus desejos. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Vejamos. Para ter comunhão com Deus, a alma serve-se do espírito para comunicar-se com o próximo. O veículo são o corpo e seus órgãos sensoriais, pele, olhos, ouvidos, nariz e boca. Pode-se dizer, então, que a alma funciona entre o espírito, que se conecta com Deus, o ser divino, e o corpo, que se conecta com o mundo dos homens. O cântico de Maria, na casa de sua prima Isabel, é uma típica cena dessa típica interação e comunicação. Espírito, conexão com Deus, alma, personalidade e atributos, corpo, conexão com o mundo. Ou seja, com o nosso corpo físico, nós nos comunicamos com as pessoas, com os seres humanos. Vocês podem me ver através do vídeo. Está acontecendo aqui uma comunicação com o meu corpo físico, mas também a minha alma está em atividade, porque estou raciocinando, estou pensando para falar. Então, aqui aquela grande união entre o nosso corpo, vocês estão me vendo e eu estou falando aquilo que eu penso. Então, aqui está acontecendo a relação de que meu corpo físico está falando, estou ministrando a aula e vocês estão me ouvindo. Então, a alma do homem está ligada ao seu corpo físico. Então, tem o corpo, após o corpo vem a alma, com as suas emoções, com a sua vontade e o seu raciocínio. Após isso, também tem o espírito do homem. Então, é como se a alma ficasse no meio. O corpo físico vai ter conexão com a sua alma. A sua alma vai ter conexão com o seu espírito. O seu espírito vai ter conexão com Deus. É como se a alma ficasse no meio, tendo contato com o espírito e tendo contato com o corpo. E precisa ser bem alimentado. Olha, seu espírito precisa estar bem alimentado para que possa influenciar a sua alma, ter bons pensamentos, bons desejos, que a sua vontade seja segundo a vontade do Senhor. Até aí você entendeu? Já sabe, ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. E te lembrando, fica tranquilo, porque serão aproximadamente 4 aulas que vamos falar sobre a alma. Por isso que é importante você dar uma olhada nas outras lições, para não entrar em assuntos que será estudado na outra lição. Fique atento aqui à lição de número 5. Não saia do tema, não. Pega essa dica. Primeiro tópico, terceiro item, a alma abatida.
Os afetos da alma em relação a Deus são vistos na poesia do Salmo 42, quando o salmista conversa consigo mesmo: por que estás abatidas, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O contexto indica que o autor experimentava aflição espiritual e alguma crise em sua comunhão com Deus. E por isso, sua alma estava entristecida e suspirava: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? O Salmo 84, verso 2, também ilustra essa função da alma, assim como o Salmo 51, no qual Davi fala de sua tristeza e do anseio por um espírito reto, voluntário e renovado, o que devolveria a alegria e a integridade do seu ser. A alma abatida. Quantas das vezes você não está doente? O seu corpo físico não tem nenhuma ferida, não tem nada cortado, não tem nada ferido. Você está com o seu corpo físico muito bem e obrigado. Mas, no entanto, você está abatido. Mas, no entanto, não há felicidade, não há alegria, não há sorriso no seu rosto. Por que isso, pastor? Porque o sentimento está ligado à sua alma. Porque estás abatida, ó minha alma. Quando a alma está abatida, você pode olhar no corpo físico da pessoa que você vai ver uma tristeza, sabe? Um afastamento, um desligamento da vida. Então a nossa alma, onde tem um sentimento, quando está abatido, as expressões físicas são perceptíveis. Tem pessoas que podem até estar sorrindo, mas você percebe a tristeza no olhar dele, porque a alma vai interferir diretamente no seu corpo físico. Concorda comigo? Discorda? Deixa aqui nos comentários. Então, quando o salmista chega a conversar com Deus, chega apresentando, questionando a sua própria alma: por que estás abatida, ó minha alma? Por que é que você está assim? O que é que está acontecendo? O que é que está influenciando essa atitude, esse comportamento, essa tristeza, esse abatimento? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera, pois, em Deus. É Deus que cuida, é Deus que zela. Foi Deus que formou, foi Deus que criou a alma. Então ele sabe muito bem como acalmar a tua alma. Ele sabe muito bem como trazer paz para a sua alma. E caso a sua alma esteja, igualmente o salmista, que haja paz no teu coração, que haja paz no teu sentimento, que toda ansiedade, irmãos, ansiedade está afetando todo mundo. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que Deus possa trazer paz, alívio, tranquilidade para a nossa alma em nome de Jesus. Conversa com seus alunos sobre ansiedade. Está pensativo demais, nervoso demais, apreensivo demais. De nada adianta essa ansiedade, essas preocupações. Nós não podemos acrescentar nada. Nós não podemos mudar nada. Então, devemos esperar, pois, em Deus. Eita glória! Eu lhe disse que aqui o alimento é forte, mas quero saber o seguinte: está gostando? Entendendo? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Mas agora vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro do canal? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos.
Se você quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp agora. Entre em contato comigo em nome de Jesus. Ah, e lembrando, se você quiser também, você pode entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro. Vou deixar na descrição desse vídeo um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações e se tornar membro. Pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro. Segundo tópico, a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. No item 1, distinção de substâncias. O texto de Mateus 10, 28 é um excelente fundamento para o estudo da alma como parte da natureza imaterial do ser humano. Em um só versículo estão profundas verdades espirituais reveladas por Jesus a respeito de nossa psique. Algumas delas relacionadas a debates alimentados ao longo de toda a história, inclusive no contexto da igreja. Veja só, muitas pessoas, até mesmo lideranças religiosas, acreditam que a alma finda-se, que há morte da alma, que o ser humano, ao morrer, a sua alma também morre. Será que é assim mesmo? Será que a alma, quando o homem morre, morre junto com a alma? Será que quando o homem morre, o corpo físico morre? Será que a alma morre junto? Acaba tudo? Será que a alma, quando o corpo físico morre, a alma fica viva? E fica onde? Grandes são os questionamentos com relação à alma do homem. Veja só, muitas pessoas pensam, dizem que a alma do homem está no sangue. Morreu o homem, morreu também a alma. A alma fica junto lá do corpo, onde morreu, onde foi sepultado. Acabou-se tudo. Já tem aqueles também que acreditam que a alma do ser humano é imortal. Deixa aqui nos comentários qual a sua opinião. A alma pode morrer? A alma é imortal? Vai mais um questionamento. E as almas daquelas pessoas que serão lançadas no lago de fogo, vai exterminar? Vai morrer? Ou vai viver na eternidade? Deixa aqui nos comentários e daqui a pouquinho vamos trazer mais explicações. Fica conosco, vejamos. Em primeiro lugar, Jesus expõe a clara distinção de substâncias entre as partes material e imaterial do homem. Uma tangível, o corpo, que pode perecer por ação humana. Outra intangível, a alma, que não pode ser destruída pelo homem. Nesse ponto é importante observar que em vários textos das Escrituras, a parte imaterial é representada ora pela alma, ora pelo espírito. Nesses contextos, as referências sempre abrangem ambas as substâncias devido à sua inseparabilidade. Parte material, parte imaterial. A grande questão é a seguinte: a alma do ser humano morre, a alma do ser humano está junto com o corpo. Para onde vai a alma após a morte? Muitas pessoas até hoje têm essas dúvidas e isso também questionamentos. E vale ressaltar que Jesus, nesse contexto, na palavra lida, já deixa bastante claro que há pessoas que podem destruir o corpo físico, a parte material. Isso mesmo, tem pessoas que podem, que conseguem destruir a parte material, o nosso corpo. Quantas pessoas já tiraram a vida de outra pessoa, destruiu a parte material, a parte física do corpo? Mas, no entanto, Jesus disse que essas pessoas que podem destruir a parte física, olha o corpo, não pode destruir, não pode aniquilar, não pode matar a alma, que é a parte imaterial. Mas nós devemos tomar cuidado, temer aquele que pode jogar, olha, a nossa parte imaterial, a nossa alma, parte material, a nossa alma, no lago de fogo, para você entender. Em outras palavras, no inferno. Assim fica mais fácil o seu entendimento. Então aqui existe a diferença. O ser humano pode tocar, matar, ferir a parte material do homem, o corpo, mas não pode lançar a alma no lago de fogo.
Entendeu esse mistério? Ou seja, existe uma grande separação. A parte imaterial, o homem não pode matar, não pode destruir, porque é imortal. A alma do homem não morre. Anote aí, a alma do homem não morre. Tem até uma igreja que acredita, o pessoal do sábado acredita que a alma do homem fica na sepultura junto do corpo. Não vai para lugar algum. Você pensa dessa forma também? Entendeu? O pessoal do sábado acredita que quando a pessoa morre e é enterrado, a alma dele também está ali sendo enterrada. Será que ali está a alma? Ou a alma está no paraíso? Ou está no lugar chamado Hades? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Essas dúvidas, seus alunos poderão responder. Por isso que é importante você comentar também, para que eu possa te responder lá nos comentários, tá bom? Mas já vai aqui a resposta. Não, vou lhe dar no próximo tópico. Vejamos. Imaterialidade e responsabilidade pessoal. Ao tratar do perecimento da alma e do corpo no inferno, Jesus refuta as concepções antropológicas e materialistas existentes desde a antiguidade. Em tempos modernos, temos o marxismo, que prega que o homem se resume à matéria, ignorando a existência de uma alma consciente após a morte. Essa ideologia ateísta nega a pecaminosidade e a responsabilidade moral do indivíduo. Veja só o marxismo, essa ideologia, esse pensamento tem afetado por muitos e muitos anos, até mesmo na igreja. Para o marxismo, o ser humano não tem alma, é somente a parte material. Logo, se o homem não tem alma, não precisa se preocupar com vida após a morte. Não precisa se preocupar com a sua alma. Pode fazer o que quiser, porque morreu o homem, acabou-se a vida. Não tem que prestar conta a ninguém, não tem que ter santidade, não tem que separar do pecado, nada disso. Porque morreu o homem, morreu o corpo físico, a parte material, tudo acabou, não existe vida após a morte, não existe céu, não existe eternidade, então faz o que você quiser. Esse pensamento marxista tem muitas pessoas até hoje ensinando, pregando isso. São ensinamentos que vão de encontro com a palavra do Senhor e colocam o homem no centro de tudo. O homem pode fazer o que quiser, o homem é o senhor da sua vida. E nós não devemos nos preocupar com nada. Não precisa haver um temor, uma reverência com relação a Deus, porque Deus não é real, porque Ele não existe. Ele não é uma matéria. E o marxismo, como outras ideologias também, só acredita naquilo que é matéria, naquilo que é visto, naquilo que é visto, naquilo que é possível pegar. Então, como a alma, o ser humano não consegue pegar, não consegue ver, então essas pessoas não acreditam, porque são pessoas materialistas. Tudo tem que ser da matéria, tem que ser visto, tem que tocar, tem que pegar, senão não acredita. Vamos mais profundo aqui agora. Vejamos. Considera que o mal é estrutural, que a culpa é da sociedade e que as pessoas individualmente são vítimas de estruturas opressoras, identificam pecados sociais, mas não individuais. Esse engano desconsidera a necessidade de arrependimento, conversão e salvação pessoal e mantém as almas de seus adeptos no caminho da perdição eterna. Toda ideologia que promete soluções absolutas com os problemas do homem por meio de doutrinas sociais e políticas ou econômicas incorre no mesmo erro. Alerta importante. Ideologias materialistas negam a responsabilidade moral individual e a necessidade de salvação pessoal, mantendo almas no caminho da perdição eterna. Ou seja, quem cria o pecado é a sociedade, a elite. Para o marxismo, para Karl Marx, quem comanda, quem direciona o pecado é a própria sociedade, são as lideranças, são os opressores, acaba afetando o comportamento humano,
acaba oprimindo. Então, os pecados são ocasionados por causa da sociedade opressora, que oprime a pessoa e a pessoa acaba pecando, fazendo um ato ilícito, um ato incorreto. Não é porque ele quer, não é por causa da sua natureza pecaminosa, é por causa da sociedade. Logo, quem leva a culpa do pecado é a sociedade, são as lideranças, são os opressores que castigam o homem, que punem o homem, que coloca barreiras no homem. Tudo isso afeta o comportamento humano e ele acaba pecando por causa da sociedade. Por exemplo, se não existisse a lei, não existiria crime. Olha só, se não existe lei, não existe crime. Então é melhor que cada um cuide da sua própria vida. Então é melhor que cada um faça o seu bem, faça o que for possível e que não oprima as outras pessoas. O marxismo quer colocar a culpa do pecado na humanidade, nos opressores e não na pecaminosidade do ser humano. É como se o homem pecasse não por causa dos seus desejos, não por causa das suas vontades, não por causa do pecado que está nele, mas sim por causa da sociedade. Tira, assim, o peso da responsabilidade de cada um. Nós somos seres humanos com capacidades, com livre-arbítrio de escolher. Agora, após a escolha também, vai vir as consequências. Mas, quando o marxismo vai negar a existência da alma, vai negar a existência da parte material, está dizendo, não precisa se preocupar com o seu futuro, não precisa se preocupar com a sua vida após a morte, porque o que você fizer aqui vai ficar aqui nessa terra. Te pergunto, é assim que a Bíblia diz? Será que os nossos pecados são ocasionados por causa da sociedade, por causa dos opressores ou por causa dos nossos desejos? Ou é você que vê o que não deveria ver e deseja aquilo, quer aquilo e faz de tudo para conseguir, para possuir, assim como fez Davi com Batseba. Ele viu Batseba, a desejou Batseba e acabou caindo e pecando. Será que foi a sociedade ou foi o seu desejo, a sua vontade que fez ele, Davi, pecar? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Ismo e teologia. A visão materialista da natureza humana, além das questões políticas e ideológicas, afeta também a teologia, principalmente quanto à missão da igreja, a ortodoxia, isto é, a prática correta. No campo católico, inspira a teologia da libertação, no protestantismo, a teologia da missão integral. Ambas se alimentam de concepções socioeconômicas e políticas comuns ao marxismo, que, por sua vez, tem como fundamento o ideário materialista e crítico, que busca tirar Deus do cenário humano e instigar as lutas de classes. Veja só, a questão do marxismo, do materialismo, sempre vai colocar a culpa no outro. Sempre vai colocar a culpa na própria sociedade e naqueles que têm dinheiro, naqueles que têm poder. Toda a culpa, todo o erro está nos opressores, naqueles grandes que oprimem, que machucam. Então o comportamento das pessoas que acabam ferindo, matando, porque ele, o ladrão, o assassino, teve essa atitude, porque a sociedade oprimia. Então, o único jeito de se libertar foi ocasionando aquele crime e assim por diante. Ou seja, o erro, a culpa sempre está na sociedade, o erro e a culpa sempre está nos opressores, naqueles que têm poder, naqueles que têm dinheiro. Porque para eles, olha, o pecado, o crime, está sempre relacionado à opressão. Então, tira a responsabilidade do homem do pecado. A Bíblia diz que todos pecaram, presta atenção, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não foi por causa do pecado do outro, ninguém será condenado por causa do pecado de outra pessoa ou por causa da opressão de outras pessoas. Cada um será condenado por causa dos seus próprios pecados. Então, a origem do pecado está em nossa natureza, em nosso desejo. E aonde é que está o nosso desejo? Onde é que está a nossa vontade? Aonde é que está o nosso sentimento? Na alma do homem, na parte imaterial do homem,
que no caso aqui é negado. Não acreditam na existência da alma, nessa vontade, nesse desejo, nessa inclinação para o mal, para o bem. Para eles, a alma não existe. A alma do homem, para estes, estão no sangue. Morreu o homem, acabou a alma. O homem deixa de existir e não tem nada mais além da morte. Morreu, acabou tudo. É assim mesmo. A Bíblia diz que, morrendo o homem, segue-se o quê? O juízo. Ou seja, não acabou não. O homem pode até morrer, mas após a sua morte, vai vir sobre ele um juízo. Juízo este de salvação, se aceitou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, ou também de condenação por ter rejeitado o Filho de Deus. Cada um será recompensado segundo as suas ações. Aceitou a Cristo, salvação, glória a Deus, a sua alma vai para o paraíso. Eita glória! Mas, no entanto, se você aqui decidiu não viver segundo a vontade do Senhor, se você aqui preferiu pecar, se distanciar do Senhor, é uma decisão sua tomada aqui nessa terra. Mas o seu destino também será um lugar chamado Hades, que é um lugar de tormento das almas daqueles que morrem sem Cristo Jesus. Mas isso é uma decisão da sua alma, é uma decisão que você toma, aceitar a Cristo ou negar a Cristo. Mas o destino já está traçado. Toda negação da condição pecaminosa do homem é, no mínimo, um ateísmo prático, independentemente do viés que assuma. Algumas correntes teológicas contemporâneas reinterpretam as Escrituras com base em vertentes da teologia da libertação e compartilham do mesmo campo de distorção e confusão espiritual, conflito com a sã doutrina, que é essencial para a salvação da alma. Conflito com a sã doutrina, que é essencial para a salvação da alma. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16 e 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 13. Veja só, se não há culpa, se não há crime, não há pecado. Se não há pecado, não há condenação. Se não há condenação, não necessita de perdão. Se não há necessidade de perdão, Cristo morreu em vão. Se Cristo morreu em vão, ele nem existiu. Não havia necessidade de um Salvador, de um Libertador, porque o ser humano em si não peca pela sua vontade, mas sim por causa da opressão que ele está vivendo. Tira a responsabilidade do pecado do homem. Tira também a necessidade de um Salvador. Meus professores, todas as ideologias vêm sempre para tirar a pessoa de Cristo, tirar a salvação, tirar a culpa do homem dos seus pecados. Tudo isso afasta o homem de Deus. Por que as pessoas vão querer orar, se santificar, pedir perdão dos seus pecados, se não há necessidade de se arrepender, se não há necessidade de um Salvador, se a pessoa morre e acabou tudo? Por que viveu a vida santa aqui na terra, se de nada adianta? Tudo isso afasta o homem de Deus, coloca uma barreira, o homem acaba ficando o centro de tudo. Ele que pode, ele que faz, ele que decide, ele que manda. Você é o senhor da sua própria vida. Será que é assim mesmo? Ou é o nosso Criador que nos fez? Deixa aqui a sua opinião, por gentileza. Terceiro tópico, alma renovada e submissa a Deus. No item 1, edificação e saúde. A estabilidade da nossa vida cristã e nosso destino eterno dependem de como cuidamos de nossa alma. A oração é um meio eficaz para nos livrar da ansiedade, um transtorno de dimensão global. Deus nos dá paz e protege nossas emoções e pensamentos e nos guia no caminho da sua vontade. Nossa parte é alimentar nossa mente apenas com o que edifica, o que falamos, o que ouvimos, o que lemos, o que vemos. Nossos hábitos diários determinam a saúde de nossa alma. Alma renovada, alma com saúde. Veja só, assim como você que gosta de academia, está na academia direto, cuidando do seu corpo físico, parabéns. Isso pode ser bom se você está fazendo para cuidar da sua saúde e não para mostrar o seu corpo. Ok. Agora também, de nada vai adiantar
você cuidar do seu corpo físico e não cuidar da sua alma? Quanto tempo você passa por dia cuidando do seu corpo físico? Quanto tempo você passa por dia cuidando da sua alma? Ou seja, fazendo coisas, vendo coisas que venham trazer saúde, paz para a sua alma. Estamos vivendo em uma geração que a ansiedade, a depressão está falando fortemente em nosso meio. Falo aqui enquanto evangélico. Eita, o que tem de crente ansioso, depressivo, irmãos, não está no gibi. Isso, irmãos, é algo que nós precisamos falar e ensinar. E vai uma dica aqui, viu? Não é demônio, não. São doenças da alma. Doença da nossa parte imaterial. As pessoas ficam ansiosas demais, preocupadas demais e talvez esquecem que Deus protege. Deus, ele cuida. Mas como é que Deus vai cuidar? Como é que Deus vai zelar se você não medita na palavra? Passa o dia todo fazendo, ouvindo o que não deve e vai receber alimento de Deus como? Quando? Passamos o tempo todo só no celular. Como é que nós vamos ter a nossa alma alimentada? Como é que a nossa alma vai receber refrigério de Deus se passamos o dia todo vendo, assistindo TV, programa, jornal, que só fala coisas ruins? Nós precisamos repensar o que nós estamos fazendo com o nosso tempo. Precisamos repensar o que nós estamos ouvindo, porque tudo isso vai interferir na saúde espiritual da sua alma. Você sabia disso? Vejamos. Purificação e renovação. Ainda quanto aos cuidados da alma, a Bíblia nos adverte dos maus pensamentos, dos desejos impuros e perversos e das intenções e inclinação malignas. Devemos purificar e renovar nossa alma para que sejamos transformados e experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, vivendo em santidade e temor. Advertências bíblicas, maus pensamentos, desejos impuros, intenções malignas, purificação, purificar e renovar nossa alma, santidade. Cristão que é cristão vai ter temor, vai ter reverência, vai buscar santificar o seu corpo, porque aquilo que você faz com o seu corpo, as atitudes que você tem, o seu comportamento vai estar interferindo na sua santificação e na sua vida com Deus. E sem Deus nós não podemos fazer nada. Sem Deus não há vida, não há saúde, não tem paz de espírito. É por isso que tem pessoas que têm tudo, mas não têm paz. Porque a paz espiritual nós só encontramos em Deus. Já tem pessoas aí doentes, mas estão em paz com Deus, porque a sua alma está sendo guardada e protegida pelo Senhor. E diante de qualquer crise de ansiedade, diante de qualquer mal desse tempo, saiba, Deus ele cuida, Deus ele protege, Deus tem interesse em interferir positivamente em nossa vida, no nosso dia a dia, mas nós precisamos dar lugar, deixar tempo para orar, deixar tempo para ler a Bíblia, para estar no culto. Hoje muitas pessoas não estão tendo tempo mais para nada. Não ora mais, não medita na palavra, não prosa, não conversa mais com as pessoas. Estamos vivendo em uma sociedade que está ficando isolado. O isolamento não é bom. Veja só, Adão foi criado, colocou no jardim do Éden, no paraíso. Mas Deus viu e percebeu que ali não estava bom, porque ele estava sozinho. Não tinha ninguém para conversar, não tinha ninguém para dialogar com ele. Então Deus cria agora a mulher para que ela pudesse ser a sua companheira. Assim também a nossa vida. Nós precisamos nos relacionar, conversar, visitar o irmão, visitar a irmã, aquela prosa abençoada, fazer aquele junta-panela. Junta-panela é uma bênção. Uma pessoa, um amigo, leva um prato de comida, um guaraná para a casa do outro. Aí chega lá, conversa, brinca, aquela alegria toda. Na outra semana é o contrário. Você que recebeu seu amigo na casa, na outra semana é você que vai
Isso fala de relacionamento e nós estamos perdendo isso para ficarmos presos em nossa casa, segurando o celular. Isso vai interferir diretamente as tuas emoções. A tua alma não ficará com saúde. É Deus falando conosco. Vejamos. Conclusão. O cristão precisa viver em plena santificação, o que inclui a contínua rejeição de pensamentos, sentimentos e desejos pecaminosos, mantendo pura a sua alma. Atribui-se a Lutero a frase que diz: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que elas façam ninhos sobre elas. Martinho Lutero. Irmãos, o pecado, as doenças vão bater em nossa porta. As tentações vão vir em nossa porta. Projetos, situações vão vir para afetar a nossa vida espiritual. Agora, nós precisamos ter vida com Deus, ter vida de oração, de vigilância também. Quantas pessoas decidem algo, não vigia e pega errado, escolhe errado, decide errado. Por isso, é tempo de tomar cuidado com a nossa vida, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. E saiba que o pecado está em nós. Eu digo sempre, é como se fosse um vírus que precisa estar morto, não pode ter vida. Quanto mais você dá lugar ao pecado, mais você vai pecar e vai se afastar do Senhor. O vírus do pecado tem que ser combatido com o antídoto, o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que perdoa o pecado, Ele que limpa o pecado da minha e da sua vida, em nome de Jesus. Quero saber como está a sua alma. Eita maravilha! Pergunto, gostou da aula? Deu para você entender? Deus falou com você? Fique à vontade para assistir novamente. E já sabe, caso você queira esta explicação por escrito, é só você acessar o nosso site. Pesquisa aí no Google Descomplicando a Teologia. Lembrando a você que não terminou o vídeo ainda, porque chegou o momento da nossa dinâmica. E a dinâmica está sensacional. Por isso, fica com a nossa dinâmica. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica dos adultos do quarto trimestre de 2025. Sem demora nenhuma, fica com a nossa dinâmica. Veja só, essa nossa primeira atividade, ou nossa primeira dinâmica, você vai poder realizar no início da sua aula, tá bom? Já chega realizando essa dinâmica para despertar a participação dos seus alunos. É muito simples, mas forte no resultado, viu? Fique até o final para você pegar a dica final dessa atividade daqui. Você só vai precisar fazer um cartaz semelhante a esse com a seguinte pergunta: qual o desejo do seu coração? Olha, qual o desejo do seu coração? O que é que você deseja? Isso com relação aos jovens. Estamos falando da lição dos jovens, tá bom? Então você vai chegar na sala de aula, no início da aula, já deixa o cartaz exposto na sala de aula e você vai perguntar aos seus alunos, de um em um, o que é que ele deseja? Qual a sua maior vontade? Qual o seu maior sonho? Por exemplo, irmão João, você deseja o quê? Eu quero fazer faculdade. Excelente. Camila, você deseja o quê? Eu desejo casar. Olha que coisa interessante. João, você deseja o quê? Uma moto. Carlos, você deseja o quê? Um carro. Deixa cada um falar o que quiser. Eu desejo a fazenda, eu desejo um carro, eu desejo ser pastor, missionário. Deixa Deus trabalhar na vida deles, tá bom? O cartaz fica exposto na sala de aula. Você vai perguntar de um em um e vai precisar estar escrevendo aqui. Tá ok? Ou você pode pedir que eles venham e escrevam aqui o desejo do coração deles. Pode ser somente com uma palavra, um carro, um casamento, moto, fazenda, pastor. Deixa Deus trabalhar, tá ok? Pode levantar, pega o piloto e escreve aqui qual o desejo do coração deles. Mas deixa Deus trabalhar, ok? No final, depois que todos os alunos participaram, escreveram o desejo no coração, você vai fazer o seguinte, você vai virar e aqui tem um versículo, ó, botei bem de lápis, para ficar bem apagado. Você vai pedir o seguinte: agora eu quero que todos abram a Bíblia Sagrada aí em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 8. Pois aqui tem um segredo. Olha, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Aí todos os alunos vão precisar ler esse versículo. Sabe o que está escrito nesse versículo? Que o Senhor Deus dará a coroa da justiça para todos aqueles que desejam a vinda do Senhor. Preste atenção, vai ter um galardão somente para quem deseja a vinda de Cristo. Aí eu vou te perguntar e você vai fazer essa análise com a sua turma.
Quem dos seus alunos colocou aqui que o desejo do seu coração é ser arrebatado? Será que algum aluno colocou? Será que todos os alunos colocaram que o desejo do coração é esse? Será que é verdade? Você entendeu o mistério? Existe a coroa somente para aqueles que desejam o arrebatamento da igreja. Aqueles que desejam a volta de Cristo Jesus. Eu espero que a sua turma toda tenha desejado a volta de Jesus. Se todos estiverem desejando a volta de Cristo, vão receber essa coroa da justiça. Mas se não estiver desejando, não vai não, viu? Eita maravilha! É a oportunidade que você vai ter de chamar a atenção que o nosso desejo, a nossa vontade tem que ser em buscar a Deus, em fazer a obra do Senhor. Tem muitos jovens que desejam faculdade, casamento, carro, apartamento, casa na praia. Eita maravilha, viu? Tem muitas pessoas, tem muitos jovens desejando tudo aquilo que o mundo oferece e tem esquecido de desejar, de orar, de buscar, de estar pronto para ser arrebatado por Cristo. E a nossa intenção, nosso maior desejo tem que ser Maranata, Maranata, Maranata. Ora, vem Senhor Jesus. Eita, maravilha. Aproveita e faz aquela discussão interessante, viu? Eu penso que poucos alunos vão colocar que desejam ser arrebatados, viu? Os jovens estão desejando as coisas deste mundo. Abra o olho. Não quer dizer que seja pecado desejar carro, casamento. Faz parte. Mas o nosso maior desejo tem que ser Maranata, Maranata. Ora, vem Senhor Jesus. Meu Deus do céu. Quero saber o seguinte. Você gostou dessa atividade? Gostou dessa dinâmica? Vai fazer, vai modificar? Fique à vontade. Mas seus alunos vão tomar um susto quando virar a folha e ter aqui um versículo destacado. Você também pode fazer o seguinte. Você pode pegar esse versículo e colocar dentro de envelope e levar para a sala de aula e dizer o seguinte, olha, nesse envelope aqui tem um segredo, mas vamos fazer primeiro essa atividade. Depois dessa atividade, eu vou revelar o que está aqui, que no caso é esse versículo, para que todos possam ler e perceber que o nosso maior desejo tem que ser o arrebatamento da igreja. Mas primeiro, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Eita glória, estou lhe dizendo, é bênção pura sem mistura. Se você quiser ser membro para assim receber todo o nosso suporte, vou deixar aqui meu WhatsApp que você possa entrar em contato comigo, pois estamos fornecendo para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, a lição comentada, a lição descomplicada, a dinâmica digitada, enviamos também resumos, são diversos materiais, escala, videochamada, atividades, enviamos materiais tanto para você que você possa estar estudando, como também atividades que possa enviar para os seus alunos. Ou seja, é um material completo para que você possa estar estudando e materiais também que você possa enviar para os seus alunos, porque a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Caso você queira ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo e na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro. E essa nossa segunda atividade ou dinâmica vai deixar bastante claro isso, tá bom? Para essa atividade você tem algumas opções, depende de você. Primeira opção, você pode estar colocando em tiras coisas que todo mundo deseja. Por exemplo, quem não deseja uma casa, um celular, iPhone então, né? Muita gente. Um carro, uma moto. Você pode colocar o que você quiser aqui, mas normalmente coisas que todo mundo deseja, tá bom? Se você quiser também, você pode fazer uma coisa diferenciada, é levar um bombom, um pirulito, um bis.
é um caramelo e assim por diante. Coisas que as pessoas vão estar desejando, porque você vai estar oferecendo da seguinte maneira: vai chegar na sala de aula, no início ou no final, depende de você, e você vai estar apresentando, por exemplo, a moto. Quem tem um desejo de ter uma moto aí, de ganhar uma moto? Quem tem o desejo de ter uma moto? Os vão estar levantando. Eu. Pronto. Você faria o que para ganhar uma moto? Eles vão estar falando. Excelente. Tô gostando, viu? Se for pirulito, você pergunta, né? Quem desejaria ganhar esse pirulito? Eles vão falar que quer e estão dispostos a fazer o quê? Logo após você pode entregar o pirulito, viu? Você pode pegar também o seguinte, né? Um carro. Quem deseja ganhar um carro? Quem quer ganhar um carro? Eu. Pronto, interessante, né? Você estaria disposto a fazer o quê para ganhar o carro? Deixe eles participarem. Logo após, você vai poder o quê? Somente fazer oração, né? Você passa. Logo após, apresenta novamente. Uma casa. Pronto. Quem deseja ganhar uma casa? Quem deseja ter uma casa? Eu. Pronto. Você está disposto a fazer o quê para ter uma casa? Interessante. Participou? Participou. Aqui agora, meu irmão, você pode fazer o seguinte. Essas coisas que vocês desejam, é fácil ou é difícil ter? Sabe que vocês acham que há a possibilidade de vocês ganharem aquilo que vocês desejaram? A casa, o carro, a moto, ou é algo muito difícil? Ah, pastor, é muito difícil, a dificuldade é grande. Verdade. Agora quero saber o seguinte, faz aquela discussão com seus alunos, né? Quero saber o seguinte, quem deseja aqui a Bíblia Sagrada? Quem deseja ler a Bíblia Sagrada? Quem tem um desejo no coração de ler a Bíblia Sagrada? Pois é, meus irmãos, aqui é o momento que você vai pegar pesado agora, viu? Olha, quem deseja ler a Bíblia Sagrada? O que você estaria disposto a fazer para ler a Bíblia Sagrada? Ah, pastor, é muito fácil, é só pegar a Bíblia e ler. E por que nós não lemos? Porque nós não lemos a Bíblia Sagrada. Porque a maior dificuldade de nós pegarmos a Bíblia para ler é tão fácil. É tão fácil, só pegar a Bíblia e ler. Por que nós não conseguimos fazer isso? Porque desejamos o carro que é tão distante, a moto, celular, casa, é tão distante. E algo que é tão fácil e vai fazer toda a diferença em nossa vida. Porque é o mesmo desejo que nós temos de ter uma casa, ter um carro, ter uma moto. Nós não temos de ler a Bíblia Sagrada. Porque poucas pessoas lêem a Bíblia Sagrada. Será que você tem esse desejo? Quero saber o seguinte. Quem já leu a Bíblia Sagrada toda, deixa aqui nos comentários, por gentileza. Você já tentou ler a Bíblia Sagrada? Você que é professor, precisa ler, viu? E incentivar também os alunos a fazer essa leitura, tá bom? Entendeu a dinâmica? Você entendeu? Vai modificar, fique à vontade. A intenção com essa dinâmica é mostrar que nós precisamos ter desejo pelas coisas de Deus. Não é que é pecado você desejar uma casa. Não é que é pecado você desejar um carro, mas você esquecer da palavra de Deus? Você não lê a Bíblia Sagrada? Você não sentir prazer de ler a Bíblia? Alguma coisa está errada e nós precisamos colocar no lugar em nome de Jesus. Mas quero saber o seguinte, você gostou? Vai fazer, vai modificar, fique à vontade. A nossa intenção é trazer algumas ideias para que você possa aplicar na sua turma. Mas já vou agradecendo a você que é inscrito, você que é membro. Deus te abençoe cada vez mais. Quero saber o resultado dessa dinâmica, tá bom? Eu vou estar digitando essa dinâmica, assim também com a primeira, e vou colocar lá no nosso blog oficial, tanto essa como a primeira, no blog www.descomplicandoateologiaebd.com/blog. Assim você terá acesso em nome de Jesus. Mas se você quiser digitada diretamente no seu WhatsApp, é só você ser membro do canal Descomplicando a Teologia. A paz do Senhor e que Deus te abençoe. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.